Olá, bom dia a todos. Hoje é dia 21 de junho, segunda-feira. Estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus e também na reta final do segundo bimestre e também no mês de junho, né? Então, já fizemos bastante tarefa, aprendemos bastante coisa e hoje vamos aprender um conteúdo novo em língua portuguesa, que são os homônimos, que são palavras que apresentam semelhanças e diferenças entre si, tanto no sentido como na forma. Então, aqui nós temos um exemplo da palavra rio. Aí nós temos aqui a frase: eu rio com vontade. Eu dou risada com vontade, né? É um verbo, é o verbo rir. Eu rio com vontade. O rio está poluído. O rio no sentido de substantivo, que é o curso de água. Então, nós temos duas palavras escritas iguais, mas com sentido totalmente diferente. Uma é o verbo, é uma ação, rir, e a outra é um substantivo, né? É um curso da água, né? Então, são palavras escritas iguais, com sentido totalmente diferente. Como podemos confirmar aqui, essas palavras que se escrevem e pronunciam da mesma maneira, mas têm significado e origem diferentes, chamam-se palavras homônimas. Então, toda vez que a gente ouvir falar de homônimos, são palavras que são escritas iguais, faladas iguais, mas que têm significados diferentes. Então, nós tínhamos visto bastante palavras, né, sinônimas, que são palavras parecidas, né, que têm significado parecido, que são escritas diferentes, mas que querem dizer quase a mesma coisa. E agora nós estamos vendo palavras escritas iguais, lidas, pronunciadas iguais, mas que têm significados diferentes. São várias, né? Então, aqui nós temos outros exemplos, ó. São como forma de verbo e são como forma de adjetivo. Como forma de verbo, eles são felizes. É um estado, né? É uma ação de alguém, são felizes. E como adjetivo, o homem está são. É uma pessoa que tem a mente saudável, são. Fumo, do verbo fumar, eu já não fumo. Fumar cigarro, né? Verbo fumar, é uma ação. E fumo como substantivo. O fumo faz mal à saúde, que é o produto, né? Da onde se faz o cigarro. Então, o fumo é o substantivo, é a coisa que faz o cigarro, e o fumo aqui é o verbo, é a ação de fumar. Mais outro exemplo, era, é o verbo ser no passado. Ele era alegre. E era substantivo. A era dos descobrimentos foi grandiosa. Foi uma época, né? A época dos descobrimentos foi grandiosa. Então, são palavras escritas iguais, mas que têm significado totalmente diferentes. Então, resumindo, homônimos é simplesmente isso: palavras escritas iguais, pronunciadas iguais, mas com significados totalmente diferentes. E aí, agora que a gente já sabe, né, tudo isso, vocês podem fazer aqui a atividade número 1, onde nós temos aqui palavras parecidas, né? Aqui no caso, elas, como a gente viu na explicação, elas podem ter semelhanças na escrita ou na fala, né? As que a gente viu nos exemplos, elas são iguais tanto na escrita como na fala. Aqui nós temos palavras que são faladas iguais, mas que têm uma letra ou duas diferentes. Então, aqui eu tenho concerto, concerto. Um é com S e o outro é com C. Cela, cela. Um é com S e o outro é com C. Aço, aço. Dois S's, C cedilha. Aí, o que vocês vão ter que fazer aqui? Pesquisar no dicionário o significado dessas palavras.
Quem não tem dicionário pode pesquisar no Google, que é até mais rápido, né? É só digitar a palavra ou até mesmo falar no microfone do Google, né? E ele já vai, por exemplo, Google, concerto com S, concerto com C. Aí ele já vai dar o significado da palavra certa para vocês. Cela com S, cela com C, e já vai aparecer. Então aqui nós temos o menininho segurando a estrelinha. Para reforçar mais uma vez, são palavras que possuem a mesma pronúncia, algumas vezes a mesma grafia, mas significados diferentes. Então, vocês vão ver quando vocês procurarem o significado que essas palavras têm significados totalmente diferentes. Então, às vezes, se a gente não prestar atenção, a gente acaba escrevendo a palavra errada, no contexto errado, por causa de uma letra. Por isso que é importante a gente sempre treinar isso, né? Essas duas são as que mais a gente encontra erros, né? Às vezes alguém vai fazer uma placa, falar, eu conserto roupas, eu conserto máquinas, conserto geladeiras, e acaba colocando uma letrinha errada, e aí já fica toda uma frase errada, né? Por causa de uma letra. Então, por isso que é bom a gente treinar e procurar essas palavras para que a gente consiga ir memorizando o significado delas e também a escrita. Na número 2, vocês vão completar as frases com a palavra correta. Então, aqui vocês já procuraram o significado delas. Então, vocês já sabem o que é o concerto com S e o que é o concerto com C. Na letra A, fiquei encantada com as músicas do concerto de ontem. Com S ou com C? Preciso urgentemente levar meu carro para o concerto. Com S ou com C? Comprei uma sela nova para o meu cavalo. O assaltante ficará muitos anos atrás da sela, com S ou com C. Então, tem que prestar bastante atenção para que a gente consiga preencher aqui corretamente. Então, a aula de português hoje é essa. Bom, e na aula de ciências, vamos dar continuidade ao capítulo 6, onde nós começamos a ver sobre alimentação, né? E aí nós vamos iniciar pela página 78, vamos ler a 79, vamos pular algumas páginas que não precisa. Aí vamos ler a 82, 83, 84 e 85, lembrando que o livro é somente para leitura e responder o questionário. Então, vamos ver lá nas páginas do livro que a gente vai estudar hoje sobre alimentação. Bom, então na página 78, vamos ver sobre a energia dos alimentos, que todo rótulo de alimento tem essa informação contida, né? Então, aqui está mostrando, né, o rótulo do alimento. Todos os alimentos têm obrigação de ter essas informações, né? Informação nutricional, aí é colocada a porção, se é copo, se é colher, se é por ml. Aí aqui nós temos as calorias, né? Que é a energia que esse alimento vai proporcionar para o corpo durante o dia, para que a gente consiga ter energia para as funções do dia a dia. Então, aqui nós temos algumas ações que fazemos, né? E também gastamos caloria. Ah, eu estou dormindo, estou em repouso, mas também estamos gastando caloria, né? Por hora. Então, lógico que tem exercícios, ó, quando a pessoa está sentada, lendo ou vendo TV, ela também está gastando caloria. Quando está deitado também, mas é uma quantidade menor. Já quando estamos em movimento, praticando um exercício, o gasto de caloria é maior. Então, a gente precisa dessas calorias para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, né? Ficar em equilíbrio, nosso corpo, mas também precisamos gastar para que não haja um acúmulo de caloria pela quantidade de alimento que ingerimos. E na página 79 vai falar sobre alimentação saudável. Como é uma alimentação saudável? É uma alimentação equilibrada que fornece a quantidade adequada de cada nutriente para o nosso organismo. Nutrientes que nós vimos lá na aula anterior, na página 77, né? Que são as proteínas, as vitaminas, os carboidratos, né? Cada um tem uma função no nosso organismo. Então, aqui nós vamos ver como escolher melhor os alimentos para que a gente tenha uma alimentação balanceada que fornece todos esses nutrientes para o nosso corpo. É sempre importante também observar o rótulo, né? E ver a quantidade de cada nutriente que esse ambiente tem para o nosso corpo, que vai fornecer mais energia para o nosso dia a dia.
E na página 82 vai falar um pouco mais sobre a quantidade necessária de alimento para cada pessoa, né, que vai determinar pela idade, se é homem, se é mulher, pelo modo de vida que a pessoa tem, se é uma vida mais agitada, se é uma vida com muito tempo sentado, outras já trabalham mais se movimentando, então a pessoa que até trabalha num ambiente mais fechado, que fica muito tempo sentado, ela precisa se exercitar para que o corpo dela fique em equilíbrio, né? Com a alimentação, o gasto de caloria, para que tudo esteja funcionando bem no nosso corpo. Mas isso depende de cada pessoa. Tem pessoas que o organismo funciona um pouco mais rápido, outro que é um pouco mais lento. Então, tudo tem que ser dosado de acordo com o tipo físico e a idade também. E na página 83 vai falar sobre os problemas que a alimentação pode trazer, né? Uma pessoa que consome muito mais do que gasta, que não pratica nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de esporte, ou até mesmo uma brincadeira, que pode ali estar queimando essa energia do corpo, ela pode gerar alguns problemas de saúde, né? Ou se ficar se alimentando de muito alimento que não tem nutriente nenhum, que é muito rico em gordura, em açúcar, pode também acontecer até uma desnutrição, né? Quando não há esse equilíbrio de nutrientes no corpo. Então, aqui nessa página, nós temos aqui alguns problemas graves relacionados à alimentação e também à falta de exercício físico, que podem trazer outras doenças também. E para finalizar, na página 84 e página 85, vai falar sobre a conservação dos alimentos, né? Que é algo bastante importante, porque se a gente não conservar o alimento da forma correta, eles podem se contaminar com fungos e bactérias que podem também ser prejudiciais à saúde e pode levar até à morte, né? Com alguma intoxicação alimentar e outras doenças. Então, aqui nós temos algumas técnicas de conservação, como a desidratação, onde é retirado, né, a grande parte da água do alimento e aí é conservado mais os nutrientes ali. Então, fica um produto desidratado, mas com a conservação dos nutrientes que elas podem proporcionar ao nosso organismo. Então, temos o exemplo ali da banana desidratada, a geleia de fruta, né? Que pode ser guardado por mais tempo do que uma banana, por exemplo, né? Se eu deixar a banana uma semana ali fora da geladeira, ela começa a ficar escura e começa a apodrecer. Se ela ficar desidratada da forma correta, ela permanece por mais tempo guardada, assim como as geleias, né? Que é a polpa concentrada da fruta, que pode ser guardada por mais tempo. Também assim como as carnes, alguns tipos de carne, né? Não precisam ficar na geladeira, porque elas foram salgadas e desidratadas da forma correta para que ficasse conservada por mais tempo também. E algumas formas também de conservar o alimento é a adição de conservantes, mas aí são produtos industrializados que com o tempo, se forem consumidos em grande quantidade, podem trazer certos riscos à saúde, né? Temos também a refrigeração e o congelamento e a pasteurização, que é muito utilizada com o leite, né? Onde é um processo que o alimento é colocado em alta temperatura e rapidamente é colocado numa temperatura baixa e mata todos os micro-organismos existentes ali, que além de matar esses micro-organismos, também ajudam a conservar o alimento. Outra coisa muito importante que não pode faltar essa informação nos alimentos é o prazo de validade, aonde precisa ter ali o lote do produto, o dia e o mês que ele foi produzido ou enlatado e a data de validade que é essencial para que tenha nas embalagens, para que a gente saiba até quando pode consumir aquele alimento. Então, todo produto tem que ter essas informações. Se não tiver, não é aconselhável que a gente compre, né? Pode ser algum defeito na embalagem. A gente tem que comunicar aos fiscais, né, do corredor lá que fica repondo esses alimentos para que seja retirado, porque é um grande risco para a saúde consumir um alimento que não tenha data de validade, porque a gente não sabe se ainda está no prazo ou não. Então, temos sempre que observar isso.
Se tiver um produto em promoção e ele tiver com a data de validade muito próxima e você não vai conseguir consumir, então nem compre, porque você pode correr o risco de causar algum dano na sua saúde, né? Então temos que ficar bem atentos a isso também, que consumir alimento fora do prazo de validade é um risco muito grande para a saúde e, em alguns casos, dependendo do produto, pode levar até a morte, né? Então, cada produto tem a sua data de validade, por isso que a gente tem que ficar sempre de olho, porque nenhum produto é a mesma validade do outro. Então, temos sempre que observar no rótulo para ter certeza se estamos levando um produto certo ou não. Então, por hoje é somente isso. Leiam com bastante atenção e já sabem que se precisar de alguma coisa é só me chamar. Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus.